pessoas passavam e meneavam a cabeça. Salvou os outros, salva a si próprio. Está ali o nosso Rei da Glória, o Deus em carne, vestido de músculos, ossos, nervos e peles, ali esquecido, ali precocemente, tendo a vida tirada em uma sentença injusta, objeto de escárnio e uma maldição, pendurada em um monte que se chamava caveira. Este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Não deixou nenhum descendente, morto, enterrado, apagado da memória, sem descendente. Queridos irmãos, essa foi a maneira como nosso Salvador foi tratado em seus últimos dias. E assim foi condenado e morto da forma mais desprezível possível. Dizia-se rei, mas sem família. Dizia-se rei, mas sem um trono. Dizia-se rei, mas sem um reino. Essa parece que é uma perspectiva, pelo menos uma perspectiva dos olhos humanos, o que tinha acontecido. Quando eles vão citar, por exemplo, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Parece que é muito difícil, né? Tenho certeza que você leu isso aqui 50 anos, nunca entendeu. Nós o reputávamos por aflito, ferido, oprimido de Deus. Simples, nós achávamos que ele estava sendo condenado pelos pecados dele. A ideia é assim, todo mundo que olhava, pobre homem, é um maldito, deve ter feito muita coisa ruim. Essa era a perspectiva de quem assistiu aquele festival de escárnio, aquele horror daquele santo justo sendo crucificado. Entretanto, o que parecia um indício de uma derrota, de um golpe, de uma queda, ou parecia uma suposta injustiça, aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, tudo muda. Primeiro, aos olhos de Deus, o julgamento de Jesus foi justo. O julgamento foi justo. Por quê? Posto que o Filho de Deus levava sobre ele nossos pecados, como um homem, ele estava sendo julgado injustamente pelos homens, mas como Filho de Deus, ele estava sendo julgado justamente por Deus, o Pai, pois ao levar nossos pecados, ele se fez culpado. Aos olhos dos homens, o julgamento era injusto, mas aos olhos de Deus, segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, por nós, se fez pecado. O justo na cruz, se fez injusto. O inocente na cruz, se fez culpado. Portanto, a sentença, a morte, aos olhos de Deus, era justa. O Salmo, que eu vou ler rapidamente aqui, 22 atesta para isso. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. É o brado que Jesus dá ao ser sentenciado, porque à luz do julgamento humano, era injusto, ele estava sendo desamparado, e por isso clama, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então a resposta vem no verso 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Verso 3,
contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, quando ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu és santo, e eu sou verme. Porque Jesus usa um termo desse contra si próprio, ou consigo mesmo? Porque na cruz, ao se fazer pecado, ele se considera, ou ele se reduz a um verme. O hebraico aqui dá a ideia de uma larva. Portanto, meu irmão, a sentença de vocês, pasmem, a sentença de Jesus era justa aos olhos de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Então, o próprio Isaías 53 diz que o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Então, quando Deus olha para a cruz, para o Gólgota, ele não vê o Filho santo e puro, ele vê uma bola de iniquidade, uma bola de transgressão, a minha, a sua, a de todo o seu povo, de todos os escolhidos, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as partes, todas lançadas em Jesus. Como homem, estava sendo julgado injustamente pelos homens, mas como filho, estava sendo já julgado justamente por Deus, o Pai, pois ao levar nossos pecados, se fez culpado. Você está entendendo agora? Isso aqui é o coração do Evangelho, porque o Senhor, quando se apresenta a Moisés no Monte Sinai, ele declara a sua glória, Deus justo, bendito, misericordioso, que não inocenta o culpado, que não tem o culpado por inocente. Se o nosso pecado não está em nós, está no Filho, o Filho se faz culpado, e o Senhor não tem qualquer que seja culpado por inocente, nem o próprio Filho. E Ele, ou Ele, condena o pecado em nós, ou condena no Filho, na cruz. Nosso pecado estava no Filho, seu julgamento foi justo. Tem ideia disso? O texto diz aqui, designaram-lhe a sepultura com os perversos, condenado com um malfeitor, contado entre os transgressores. O texto sugere, meu Deus do céu, não é glorioso isso? Ao mesmo tempo, saber, o tema da mensagem, não sei se vai aparecer na tela, é simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Agora pasmem, quando a Bíblia diz que ele foi levado para a sepultura, como ovelha muda não abriu a boca, e quando ele levou os nossos pecados, isso foi um ato voluntário. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ninguém a tira de mim, eu dou livremente. Esse mandamento recebi do Pai, tenho poder para dar e para tomá-la de volta. Segundo, pensavam que Jesus tivera sua vida tirada precocemente, em uma sentença de morte, quando vão dizer, o texto que eu li, né? Sua vida foi cortada no meio do caminho, pobre homem, no alto dos seus 33 anos, pensara que Jesus tinha expirado, exaurido suas forças, saído o espírito de vida, precocemente, uma sentença de morte. Todavia, o que eles não sabiam é que a sua missão já havia se cumprido, e que a sua morte era urgente, pois o tempo da salvação havia chegado. Por isso, aos 33 anos, ele diz,
tetelestai, não foi precoce. Gálatas 4:4, e Jesus, nascido de mulher na plenitude dos tempos, ele veio no tempo certo e morreu no tempo certo. Mal eles não sabiam que ele não poderia prorrogar mais a vida dele. Havia uma urgência. Os homens estavam debaixo de condenação e de juízo. Era necessário e urgente que naquele dia, naquele ano, ele padecesse e morresse. Pensaram que era o fim de tudo, pois tinha morrido precocemente. Mas Hebreus capítulo 2 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não era o fim, era a redenção do seu povo, na plenitude dos tempos, no dia e na hora certa. Ele tinha pressa. Por isso vai dizer a Judas: o que vai fazer, faze-o depressa. Não foi precoce, porque João 17, na oração sacerdotal: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o Filho do Homem. É chegada a minha hora. Que hora é essa? Das duas eternidades, passada e presente, se juntar. É chegada a que hora? A hora do Filho de Deus morrer. Que coisa gloriosa! É chegada a hora. Eu vou ler um texto aqui rapidinho, não precisa de você abrir. Por que que ele tinha que morrer? Enquanto achavam que a vida dele foi cortada no meio do caminho. Veja só. Se vocês puderem pôr aí, turma do técnico, põem um defeito especial aí. Êxodo capítulo 12. Olha só. Verso 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Até aí. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Verso 13, esse verso aqui eu vou te falar, é outro também, viu? Só esse aqui. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Aqui é o termo Páscoa, passar por cima, passar. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O que o Senhor está dizendo? Que sangue tinha que ser vertido para o livramento dos filhos de Israel. Sangue tinha que ser vertido para eles serem poupados do anjo destruidor, da ira de Deus, da condenação. Eles pensavam que Jesus tivera a sua vida tirada precocemente, mas ele tinha urgência, porque está escrito na lei que você tem que separar um cordeiro macho e verter e oferecer o seu sangue como expiação para o pecado. Era isso que Jesus estava fazendo. Verso 10: todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Aleluia. Ele não estava morrendo precocemente, ele havia cumprido a sua missão. Pai, é chegada a minha hora.
Vem cá, você é bobo igual eu, você queria estar lá naquela época e ficar atrás, assim, 3 metros, ouvindo ele falar um troço desse, só uma frase dessa: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. Eu só não peço para estar naquela hora, porque com certeza se eu estivesse, eu iria negá-lo, apedrejá-lo, fazer o escambau com ele. Você tem certeza? Mas não seria emocionante o Filho orando ao Pai? Detalhe, essa é a única oração registrada de Jesus. Todas as outras, ele está ensinando a orar ao Pai Nosso. Essa não, ele ora a Deus e é registrado o que ele ora. Uau! Terceiro, escarneceram por ele morrer sem deixar descendência, que o texto aqui, né? Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Escarneceram dele por ele morrer sem deixar descendência. Entretanto, foi exatamente o que na sua morte ele fez: concebeu uma numerosa multidão de filhos, pois com seu sangue vertido na cruz, adotaria filhos de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, o que está em Apocalipse capítulo 5, e o que está em Isaías 53:11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Uau! Ou a última parte do verso 12: derramou na sua alma a morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma família considerada respeitável nessas épocas, era de pelo menos 10 filhos, 10, 12, 30 como Davi teve, acho que Davi teve 30, se eu não me engano até chegou a 50, dado a quantidade de mulheres também. 10, 30, 50, e o pobre rabino sem deixar nenhum. Mas quando ele verte o seu sangue, o que acontece? O filho foi comprado quando ele verteu, pagou já pelo filho, mas o filho não foi trazido. Quando o filho é trazido, convém que eu vá, porque senão aquele que vai buscar os filhos, aquele que vai tomar dentre as multidões os eleitos, não virá. Jesus, como oferta de sacrifício, sobe ao Pai. Não é assim no Antigo Testamento? Quando que o fogo era derramado no sacrifício? Quando o sacrifício subia com o aroma. Por que o Espírito Santo não desceu logo após a morte de Jesus? Porque o sacrifício ainda não havia subido. 40 dias depois, o sacrifício sobe como incenso suave ao Pai. E o Pai responde como? Com fogo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E o Espírito Santo encheu aquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. O que acontece? Quantos foram cheios? Joel capítulo 2, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo vai selando, separando, não 10, não 30, não 50 de Davi, ou sabe lá quantos Salomão com aquele tanto de mulher, mas milhares e milhões, e aqueles cuja conta toda estava pendurada, desde o sangue de Abel no Antigo Testamento, todos esses entraram para a família. É uma numerosa multidão que João diz que não podia contar, não se podia contar. Eu vou ler esse texto, porque eu estou ruim de decorar. Nos meus primeiros anos a gente decorava muito, eu e aqueles meninos ali, ó, sem cabelo eu chamo de menina, hein? Eu vou te falar, viu?
Mas antes era uma alegria, né? Olha isso aqui. Vamos ver. Quanto deve dar isso aqui, Martim? Você vai calcular aí. Eu vou citar, você calcula mais ou menos aí. E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes, e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, Apocalipse 5, para os meninos por lá, 8, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação.